Por que os arquitetos deveriam, poderiam, gostariam de celebrar o Bloomsday, essa data tão importante para a literatura moderna, modernista, mundial? 16 de junho, que celebra a obra do escritor James Joyce e, num sentido mais amplo, celebra a literatura. Ao longo do trabalho, do nosso trabalho no Estúdio Tupi, a gente começou a se aproximar devagarzinho e depois com mais velocidade dessa figura que é o James Joyce, dessa figura que é a obra do Joyce e da literatura, e começou de uma forma brincante, uma brincadeira, de uma forma a se dizer que era um feriado aqui no estúdio, no dia 16 de junho. E celebrar isso, ou parar para pensar nisso, e da onde veio essa colisão, essa ideia, né? Veio de uma apreciação por pesquisar a origem da arquitetura moderna, num sentido de origem mais amplo, no sentido de origem, não de uma forma mais original, mas numa origem que nasce a cada momento que você raciocina o que é ser um arquiteto hoje, no século XXI, no Brasil, no mundo moderno. Nesse sentido de origem que vai de encontro com algumas outras literaturas, como a da obra do Edmund Husserl, que escreveu, né, A Origem da Geometria, e da introdução que o Derrida escreveu para esse texto, nesse sentido de uma origem que aflora no momento que você pensa e para pensar naquilo que se faz. E é engraçado porque nessa introdução que o Jacques Derrida escreveu sobre a origem da geometria, sobre esse texto, A Origem da Geometria, o nome do Joyce aparece, o Joyce aparece, aflora no texto, num texto que deveria ser compreendido ou circunscrito dentro da historiografia da filosofia francesa ou da filosofia moderna da segunda metade do século XX, aflora o nome do James Joyce para se resolver certas equações que o Derrida construiu ou criou ali. Se aflora o nome do Joyce como um personagem moderno, talvez o personagem moderno, que naquele momento aparece como um catalisador de complexidade. E um catalisador de toda a história possível compactada num único átomo, num único personagem. Então o Derrida usa esse personagem para poder raciocinar em oposição, em contradição ao personagem do Husserl, o quanto estávamos falando de transparência ou opacidade, ou muita complexidade, pouca complexidade em relação ao objeto geométrico, a essa origem do objeto geométrico, do raciocínio geométrico, que podia ser, por analogia, traduzido para a arquitetura. Eu acho muito bonito, eu acho realmente muito bonito que no Brasil, em São Paulo, se celebre o Bloomsday, como se diz, o Bloomsday paulistano, que se celebre esse Bloomsday em torno da figura do Haroldo de Campos, do Augusto de Campos e, por consequência, do Décio Pinhatari, dessa tríade, desse tríptico que são esses três anjos que fundaram, vamos dizer, a nossa poesia concreta, a nossa poesia concretista, o nosso concretismo, e se nós alargarmos esse raciocínio, fundaram o nosso modernismo, em algum sentido. E acho muito bonito, no sentido mesmo belo, puro, que o nosso patrono, e existe um quadro no pub famoso em São Paulo, que se chama Finnegans, onde tudo começou, onde o Haroldo começou a celebrar com amigos e poetas e professores intelectuais, a se celebrar o que se chamou de Bloomsday paulistano. Tudo isso tem um compêndio que a gente guarda nesse pequeno altarzinho aqui, que é Joyce no Brasil, que é uma organização desses primeiros 10 anos dessa celebração. Mas voltando ao que é importante, assim, acho muito belo que na nossa tradição paulistana ou brasileira, mais largamente falando, o patrono disso, e existe essa placa, como eu estava dizendo, no mezanino do pub, no Finnegans, dourada, dizendo homenagem a Haroldo de Campos, patrono do Bloomsday paulistano, que há 35 anos celebra essa data, ou sacraliza essa data, como algo que deveria ser, algo que deva ser atendido, né? E parado para observar, para se observar a data.
Então é interessante porque que, de repente, esse mesmo personagem, James Joyce, o errante flaner modernista par excellence, aparece no Brasil encarnado na figura do poeta concreto, o Haroldo de Campos, grande tradutor, grande intelectual, e dissemina para todos nós uma tradição de unificar uma literatura internacional com a nossa literatura nacional, num momento que é uma explosão do nosso modernismo, que é a construção de Brasília. Daí vem a grande analogia de construir um plano piloto para a poesia concreta, dos irmãos Campos, e acho que num senso mais amplo, mais longo, existia uma ideia de se fazer um trabalho total da obra de arte, que eu costumo chamar aqui no Estúdio Tupi de teoria geral da unificação dos campos. Para fazer uma brincadeira com o grande desafio que o Einstein colocou para ele ao longo dos anos, que era chegar no final da vida e ter uma teoria única, uma teoria para a física moderna, uma teoria capaz de abraçar todas as forças e os campos, como se falava, e ter uma teoria geral da unificação dos campos, uma única física teórica para todas as forças eletromagnéticas, forças nucleares fracas, fortes, para todas elas. E eu acho interessante que por um jogo de palavras, que era tão caro a nossa poesia concreta, podíamos pensar que o Haroldo de Campos, o Augusto de Campos, o Décio e todos os outros, através dessa encarnação do Joyce, do Bloomsday paulistano, dessa observação, dessa celebração, talvez estivessem nos propondo um plano piloto, como eles diziam, uma teoria geral da unificação dos campos na arte no Brasil. Acho bonito pensar isso, porque a arquitetura brasileira, moderna e brasileira, e paulistana também, em stricto lato sensu, o brutalismo paulista, é uma manifestação muito poderosa da nossa arte, e acho que ela está muito próxima do que é essa poesia concreta, do que é essa explosão moderna brasileira, e de uma certa forma nós podíamos meditar todos os anos, nesse 16 de junho, o que seria fazer da arquitetura parte dessa teoria geral da unificação dos campos, desses irmãos campos, dos anjos do que poderia ser o nosso modernismo. Um modernismo completamente contaminado de pós-modernismo, mas aí eu me pergunto, que moderno já não era contaminado de pós-moderno? Como o próprio Haroldo de Campos mencionava, se Mallarmé já era pós-moderno, então todos nós somos pós-modernos, historiograficamente falando. Tudo isso são meditações. Por exemplo, eu estou aqui olhando de relance as meditações cartesianas do mesmo Edmund Husserl, o fenomenologista, e pensando que parar para falar do Bloomsday aqui na biblioteca do Estúdio Tupi, de improviso, são como meditações joycianas ou meditações haroldianas. Seria mais adequado dizer que isso não é uma entrevista, não é um monólogo, são reflexões que permeiam o trabalho, que permeiam o dia a dia do estúdio. E que eu acho que, de uma certa forma, deveriam permear o trabalho de nós, os arquitetos brasileiros, os artistas brasileiros. Porque essa aparição, essa emergência, emergence, em inglês, do Joyce, pode ser uma coisa interessante para a arquitetura moderna. Primeiramente, first and foremost, porque o Joyce colocou um pseudônimo de Stephen Daedalus, que é esse personagem da mitologia clássica, da antiguidade clássica, que lhe atribuído o título de primeiro arquiteto, ou o primeiro engenheiro, o primeiro técnico, o primeiro tectônico construtor. Então, por que esse escritor, esse grande escritor moderno que é o James Joyce, se atribuiu, se batizou de Stephen Daedalus, como se ele fosse o arquiteto, né? Arquiteto do quê? Tem uma passagem interessante em que ele fala que Dublin, se um dia fosse destruída ou sumisse do mapa, a capital da Irlanda, ela poderia ser reconstruída inteira com base no Ulisses de Joyce.
ele falava isso. Você pode refazer a cidade inteira com base no Ulisses de Joyce, porque ali estava o mapa da cidade inteira, estava o DNA da cidade, ou estava a partícula original da cidade, nesse mesmo sentido de origem que a gente está falando. Se de um pedaço poderíamos fazer o todo, e aí está aquela frase, né, a cidade como as casas, a casa como as cidades, mas Ulisses poderia então ser o mapa da cidade inteira. E aí nos perguntamos o que é o Bloomsday, o que é Ulisses, as pessoas perguntam. De forma básica, nós podíamos dizer, é o grande romance da modernidade, Ulisses de James Joyce, e é um livro que conta a história de um dia. Que dia é esse? O dia 16 de junho de 1904, que foi o dia em que ele encontrou o amor da vida dele e tudo mais, a Nora Barnacle, e a história conta, o livro conta a história de um personagem chamado Leopold Bloom, que encontra o Stephen Dedalus em Dublin e errantemente permeiam a cidade, e a terceira parte dessa tríade seria a Molly Bloom, a esposa do Leopold Bloom, que está então tendo um affair, um caso, enquanto o Leopold sai de casa, e por aí vai, e daí no final do dia há esse retorno, né, dele para casa, esse retorno homérico, e há essa analogia, e bem, é muito mais rico e complexo do que eu estou explicando, mas há essa analogia direta entre a viagem homérica, a grande Odisseia, e a Odisseia moderna ser essa Odisseia de um dia, do dia, dessa unidade mínima do capitalismo moderno, né, de que é o dia de trabalho, o dia da semana, as horas do dia. E isso constrói o capitalismo, constrói o ritmo de trabalho, constrói a sociedade moderna. Então, se vai se escrever um romance sobre o modernismo, esse romance deveria ter o personagem principal, o dia em Dublin, o dia na cidade que vai ou não ser a capital de um país que estava ficando independente da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Então o Joyce, exilado em Paris, resolve construir um romance que é inteiro ele arquitetado de forma que aquilo que se vê de primeira instância não é o que está se dizendo. Então você tem o dia, você tem Dublin, você tem o romance de três personagens que vai encobertar a reflexão que ele está fazendo sobre o moderno, sobre o mundo moderno. Então o Bloomsday, o que é o Bloomsday? O Bloomsday é o dia de Bloom, o dia do Senhor Flor, como o Haroldo de Campos falava, é esse 16 de junho. O livro faz 100 anos esse ano, de 2022, foi a primeira edição do livro, o primeiro livro impresso, foi levado na casa do Joyce às 9 horas da manhã em Paris, no dia 2 de 1922, que era o 40º aniversário dele, pela Sylvia Beach, que então a dona da livraria Shakespeare Company, que homericamente editou o livro sozinha. E então, esse ano, no que foi o nosso dia 2 de 2 de 22, né, mágico dia de Iemanjá, se celebrou o centenário desse que é o grande romance da modernidade de Ulisses. E hoje, dia 16 de junho, nós estaremos celebrando um Bloomsday bem especial. Um Bloomsday, não é o centenário, porque o Bloomsday oficial é 1904, mas é o Bloomsday do centenário de Ulisses. É um Bloomsday que a gente deveria fazer uma observação em silêncio a todas essas analogias. Por um minuto de silêncio. Por que é importante, de novo, a gente falar dessa intersecção, dessa aparição do Joyce como Dédalus, como o primeiro arquiteto, ou como o autor moderno, um artista moderno, o retrato do artista quando jovem, moderno, jovem, como um arquiteto primordial, como esse arquiteto, vamos chamar, Ur-Architect, né? O primeiro arquiteto. E aí entra de novo a sequência da origem, essa origem que se reinstala toda hora que se para pensar. Por que ele é esse primeiro Dédalus, capaz de refazer Dublin e assim refazer o mundo? E por que nós, os arquitetos, talvez devíamos olhar para esse gesto do Joyce como algo que devia nos ensinar sobre a origem da arquitetura moderna, ao invés de apenas olharmos para aquela origem mais cartesianamente falando,
espartanamente falando, historiográfica, que diz aqui nesse dia nasceu a arquitetura moderna porque tais e tais revoluções tecnológicas ou intelectuais ou tais e tais revoluções científicas e paradigmáticas aconteceram na historiografia. É claro, a historiografia existe, sólida, não tão sólida, mas sólida o suficiente para que a gente possa celebrar datas, alocar heróis e heroínas e procurar uma topografia de por que as coisas nasceram aqui e continuam de tal forma. A história da arquitetura moderna. Mas acho interessante uma visão oblíqua que critica e olha com distância crítica contínua para essa origem, podendo talvez inventar novos heróis ou inventar novas heroínas, inventar novas entradas e saídas e talvez questionar a própria ideia de origem historiográfica e descobrir origens talvez mais frutíferas para o que fazemos hoje e que vamos fazer amanhã. Por uma paixão por literatura, por um encontro com o Joyce, erraticamente ou errantemente por Dublin, por uma Dublin mental. Eu nunca fui a Dublin e pretendo nunca ir, justamente para que eu possa manter uma distância lúdica e mágica com essa mesma Dublin que ele desenhou, que ele projetou. É que nem aquela história que você nunca pode ir para a Califórnia porque você sempre precisa dizer, se tudo der errado, eu vou para o oeste, né? Vai continuamente para o oeste até que você vai se encontrar na Índia, que é a verdadeira Califórnia. Então, se você já foi para a Califórnia, não adianta mais, porque agora não tem para onde ir, você tem que esperar que Marte passe a ser uma possibilidade. Mas voltando assim, essa coisa da origem, de encontrar um personagem original para a arquitetura moderna no Stephen Dedalus, de Joyce, pode nos dar aberturas outras para essa historiografia. Pode nos dar uma janela mais mágica para isso. O nome Stephen Dedalus é muito curioso porque o nome Stephen, em inglês, tem uma etimologia interessante, que significa aquele que se coroou. No sentido de que, então ele, Joyce, está nos dizendo pelo próprio nome, ele o amante maior dos jogos das palavras, daquilo que se chama em inglês pun, ou portmanteau, né, a palavra valisa, as palavras que contêm jogos de palavras, os anagramas dos irmãos Campos e do Carroll. Ele, Joyce, se batizou assim, dizendo no próprio nome de batismo, Stephen, aquele que se coroou Dédalus, aquele que encarnou-se o primeiro arquiteto. Então, esse personagem, esse pseudônimo, carrega essa reflexão. E todos nós, artistas, quando jovens ou não, estamos continuamente nos coroando Dédalus no momento da praxis, no momento da teoria, no momento da reflexão, no momento de fazer arquitetura. Então, ter um patrono, ter um herói, ter um santo como o Haroldo de Campos, que nos trouxe essa conexão com o Joyce para o Bloomsday paulistano, é ter uma contínua rememoração desse batismo nesse sentido, em que você se diz arquiteto daquela reflexão naquela hora. Isso que é bonito isso que eu estava dizendo, o belo de se celebrar essa data estão nessas pequenas analogias, que não são pequenas, que de certa forma construíram toda a poesia concreta brasileira e talvez todo o nosso modernismo. Deixa eu contar uma pequena passagem dos anos lá na Inglaterra, do doutorado, que era eu estava fazendo uma pesquisa e parte do objetivo dessa pesquisa era encontrar fragmentos da Torre Eiffel, do edifício da Torre Eiffel, na literatura moderna. Desse ponto em diante nasceu uma espécie de caça ao tesouro, no sentido de encontrar aparições dessa torre, não necessariamente em fotos nem em desenhos, ou em filmes, eu cataloguei também coisas dessa natureza, mas o escrito,
Tour Eiffel, ou Eiffel Tower, ou Torre Eiffel, na literatura, passagens onde ela poderia estar inserida ou aparecer. E isso passou a ter um objetivo, uma riqueza interessante. Então, claro, você tem textos longos sobre a torre, de diversos autores, mas você tem passagens sobre a torre em outros diversos autores, e você tem aparições em que a torre aparece algumas poucas vezes em alguns textos, e você tem a torre quando ela aparece, às vezes, uma vez só. E essa perseguição, que era parte do meu dia a dia, um trabalho um pouco monástico até, encontrou certas outras aparições mágicas. Foi quando eu lembro agora, o Mark Cousins, o meu orientador, que infelizmente ou felizmente faleceu há um pouco mais de um ano e foi se encontrar com o Haroldo de Campos e com James Joyce, me disse: que tal a gente procurar essa torre no Proust? Já que estamos falando da torre do final do século XIX, início do XX, do modernismo, provavelmente a gente vai encontrar uma passagem no Proust. E aí a primeira coisa que você faz é falar: ok, vamos olhar o trabalho do Proust do ponto de vista do interesse dele pela obra do Ruskin, do interesse dele por arquitetura. E existia então naquela época uma controvérsia literária, político-social, arquitetônico-estética sobre a Torre Eiffel, em que você tinha os artistas modernos parisienses se manifestando contra e a favor daquele objeto construído na paisagem, e você tinha autores então declarando críticas e declarando elogios e por assim vai. Então você imagina que o Proust em algum nível se posicionaria, ou que alguma coisa apareceria na obra dele mais focada em arquitetura, ou do outro lado você iria para a recherche, né, em busca do tempo perdido, para ver se ali você tinha traços ou algum shot, algum traveling do Proust, algum zoom do Proust que pegasse ou tangenciasse a torre. E essa então passou a ser uma segunda pesquisa dentro da pesquisa. E de repente, né, relendo Em Busca do Tempo Perdido, atravessando o texto e felizmente, vamos dizer assim, no último volume do texto, que me fez ler o texto todo, você encontra a Torre Eiffel uma única vez. E isso passou a ser uma coisa mágica, assim, você encontrar a Torre Eiffel uma única vez naquele texto tão importante para a literatura moderna, e um texto que gravita bastante em torno da cidade de Paris, naquele universo em torno da Primeira Guerra, da Grande Guerra, onde a Torre Eiffel era, sim, um objeto de interesse militar do ponto de vista da capacidade de telecomunicar ou acho que mais em função da questão da telecomunicação que ela era personagem, e então se até se decidiu fazer uma Paris, uma segunda Paris, deslocada da verdadeira Paris, para que os bombardeios pudessem bombardear uma Paris fake, uma Paris outra, uma maquete de Paris feita nos campos ali ao lado, e iluminada à noite, em vez de se bombardear a Paris ela própria. Então isso é importante por quê? Porque a passagem onde a torre aparece no Proust, e é engraçado, então eu estava falando que ela aparece uma única vez, já que ele estava gravitando o texto, né, em torno de toda essa época e esse universo, que ela aparece uma única vez. E ele fala da seguinte forma, né, que ele fala que a torre era como um farol que estava protegendo a arquitetura indefesa de Paris. Então tem essa relação bélico-militaresca, né, de estar protegendo porque estava se descrevendo o bombardeio, e tem essa relação dela como essa coisa que está acima no espaço aéreo, que era uma coisa importante para o modernismo e para a Grande Guerra e os bombardeios aéreos. Guardiã num sentido mais amplo, não só metafórico ou físico mesmo, porque existia o farol, as luzes piscando que podiam ofuscar então o inimigo e tudo, mas acho que um guardiã, podemos então talvez ler que o Proust estava nos dizendo que para ele a torre não era tão mal assim, não era
um objeto tão grotesco assim, e sim um objeto amigável que estava ali guardando ou criando uma cúpula em cima daquela arquitetura. Então acho bonito que ela apareceu, em relação a ele falar de arquitetura e da arquitetura de Paris e do fato dessa arquitetura ser indefesa sem aquela torre, de uma fragilidade da arquitetura. Mas de qualquer forma, esse encontro me fez voltar para o Marc e falar: Marc, olha que passagem bonita do Proust sobre a torre, sobre a arquitetura. E ele falou: bem, se temos uma no Proust, por que não ter uma no Joyce? Que estava ali lado a lado, ombro a ombro com Marcel Proust como os dois grandes escritores do modernismo, né? As duas ombreiras das portas do mundo moderno. E então começou-se uma grande busca de falar: ok, vamos achar uma Torre Eiffel no Joyce. Só que aí a tarefa passou a ser um pouco difícil, um pouco mais difícil. Não poderia dizer isso, mas talvez tenha que dizer que ler Joyce passa a ser uma tarefa um pouco mais matematicamente ardilosa do que ler Proust. Não tanto, mas um pouco mais. E passamos pelo Ulisses, e a único fragmento de Torre Eiffel que a gente poderia dizer que tem no Ulisses do Joyce é o fato dele ter escrito boa parte daquilo em Paris. E dele ter escrito a palavra Paris na última página do texto. Depois do famoso sim, eu digo sim. Paris, Zurique, Trieste, alguma coisa assim ali embaixo. Então não tínhamos uma torre ali. Então pulamos para o Finnegan's Wake, para o livro mais complexo que ele escreveu, o seu último livro, em que a linguagem ela própria, como todos sabem, foi objeto de uma manipulação, de um craftsmanship muito específico. Então achar a torre ali passaria a ser uma tarefa, essa sim, hercúlea. Então o que eu fiz foi pegar uma régua, né, e colocar no Finnegan's Wake, e eu vinha passando linha a linha, eu diria passando o olho pelo texto. Então não vou confessar que eu li o Finnegan's Wake, li pedaços, li mais sobre o que disseram sobre o livro do que o próprio livro. Continuo lendo ele pedaço por pedaço, como os irmãos Campos eles mesmos nos sugeriram no seu panorama do Finnegan's Wake, ou panorama do Finnegan's Wake, em se traduzir apenas fragmentos desse texto, ao invés de se tentar a tradução completa. Bem, temos 2 traduções completas hoje no Brasil do Finnegan, uma delas está aqui. Então, continuei minha aventura. Vim com a régua passando o olho, que é uma forma bonita de se ler o Finnegan's Wake, porque em um debate sobre o texto, sobre o livro, uma vez o Beckett escreveu em que o Joyce não havia escrito aquilo para ser lido, havia escrito aquilo para ser visto, que é uma forma bonita de encarar o texto. E por sorte minha, na segunda ou terceira página do Finnegan's Wake, dependendo da edição, eu encontrei a Torre Eiffel. E esse foi o dia em que eu perdi o meu doutorado e comecei talvez a minha carreira intelectual. Porque foi de uma alegria tão grande ter encontrado aquela torre ali, que eu não consegui... Primeiro, eu não tinha maturidade, nem erudição, maturidade intelectual, nem erudição para fechar aquilo naquela ocasião. E nasceu dali uma outra década de estudos e leituras, e o meu namoro e meu casamento com a obra do James Joyce. E daí passei a celebrar os Bloomsdays e tudo como eu estou contando para vocês, por esse encontro com essa aparição da torre lá. E é uma torre muito, muito especial, e que está logo no começo do livro, e logo que eu achei a torre, eu falei, claro, né, se o Finnegan's Wake é essa história desse personagem que acordou de uma queda, e se esse personagem caiu como um anjo caído do paraíso, como aquele que acorda de um sonho ou que acorda numa nova vida, a grande metáfora, né, kafkiana, né, kafkaniana da modernidade, né, você acorda e se vê transformado numa barata, você acorda e é preso sem saber porquê. Então essa situação de alienação completa do modernismo. E aí eu pensei, né, logo depois que eu encontrei a torre, claro, alguém caiu
E se tudo isso foi escrito em Paris, e Paris era o centro do mundo, nesses anos 20 ou 30, bem, o Finnegan's Wake é de 39, ele caiu do céu de Paris, porque não tem outro céu da onde cair. Então essa torre tinha que estar ali na entrada daquele livro, porque se você caiu, se você despertou, você caiu de algum lugar. Existe essa analogia, né, com o Humpty Dumpty, que é cair do muro da linguagem. E então você só poderia cair do teto de Paris, que era o teto do mundo. E como é que você sabe onde está o teto de Paris se não está onde a Torre Eiffel está? Ela que dita a altura do teto, 300 metros. Então dali caiu, de fato, a grande queda que está na abertura do texto, né, do Wake de Joyce, que se chamam os Joyce and Thunders, né, aquelas palavras enormes, onomatopeicas que ele escreveu para transdizer-nos o que seria cair, né, acordar. Então, logo em seguida, vem um ou dois parágrafos descrevendo esse Big Meister Finnegan, esse masonry, esse Manson, né, no sentido de ladrilhador, semeador e ladrilhador, nesse sentido do pedreiro, né, que vai construir o muro, que vai construir a Torre de Babel. Ele cai, logo em seguida esse parágrafo emenda num parágrafo em que eu poderia dizer talvez o grande parágrafo arquitetônico do James Joyce, em que está presente a torre. E aí então ele está falando da queda, da onde a queda aconteceu, como aconteceu, e ele emenda dizendo que isso aconteceu, blá blá blá, Eiffel, Heufel and Towerley. E aí eu falei, bem, é uma Torre Eiffel desmembrada, é uma Torre Eiffel Eiffel, de olhos cheios, olhos castigados, de olhos saturados, Eiffel and Towerley, né? Que aquilo foi de uma forma torrelescamente se fazendo, ou babelicamente se construindo de forma entorrilizada. É assim que se escreve e se lê o Finnegan's Wake. Aqui na tradução do Donald Schiller tá Torre Eifélica, ele junta tudo nessa coisa Torre Eifélica, e na outra tradução mais recente do grupo que traduziu, de 11 tradutores, o James Joyce, agora me fugiu como eles traduziram, mas eu acho que eles desmembraram também. Eu passei na livraria rápido, olhei, então, voltando, né? Então tínhamos ali uma Torre Eiffel no Proust e uma Torre Eiffel no Joyce. Engraçado que uma está a guardiã da indefesa arquitetura de Paris, e a outra é essa torre que está Eiffel, que emenda facilmente em awful, que é a expressão em inglês para horrível, para aquilo que é too much, demais. Para mim é uma saturação. Awful é uma coisa horrível, no sentido do horrível que é sublime, né? Que é aquilo que você não consegue mais aguentar. Então aquilo dói os olhos, aquilo é gigante, aquilo é tenebrosamente horrível ali, e continua crescendo em Towerley, e babelicamente cresce, da onde se vai cair, né? Da onde vai haver a grande queda moderna da linguagem. Então são duas torres, uma torre que também é sublime, que também é overarching, né? que encompassa todo o mundo, encompassa Paris, protege Paris numa abóbada, e a outra é uma torre que se avoluma nesse horizonte de forma babélica, totalmente horrível, do sentido horrível do sublime kantiano mesmo, desse sublime e do belo de Kant. Então achei que aquilo era tão simetricamente poderoso que não era mais possível escrever um doutorado sobre a presença da Torre Eiffel na literatura, ou seja, sobre como a literatura enxerga objetos arquitetônicos ou objetos construídos no universo ou não da arquitetura, caso a torre não seja arquitetura, para alguns. E
então construir um novo texto, construir um novo doutorado, ou já ir direto para a livre docência e simplesmente contar a história dessas duas torres simétricas, uma na frente da outra, ambas torres sublime, na ordem do sublime, né? Nessa transcendência entre o belo e o sublime, que é uma questão fundamental da modernidade, porque desde Kant estava ali setado o limite da arquitetura, né? O limite no espaço-tempo newtoniano clássico, kantiano, transparente, homogêneo, infinito, de que algo poderia ser desse tamanho, arquitetonicamente falando, belo, e então já sublime em outra dimensão. E a torre talvez estivesse no limite dessa modernidade, no limite da régua do belo e do sublime. Eu preciso sentar e escrever isso aí, mas eu posso contar como meditações esses achados. Então o Joyce entrou no nosso trabalho aqui no estúdio e no meu trabalho em particular por esse encontro com a Torre Eiffel, com a Torre Eiffélica do Finnegan's Wake, com a presença desse objeto que desafia a dimensão da arquitetura, do bigness, né, da arquitetura. Então tínhamos ali essas duas torres, né, Proust e Joyce. Então, voltando para a nossa reflexão dos irmãos Campos e do Bloomsday paulistano e da presença do Joyce na arquitetura, e na reflexão que o meu trabalho, o nosso trabalho aqui faz sobre arquitetura, através desses topos urâneos, né, desses topos literários mágicos. Então esse é um binário, vamos dizer assim. Já que acabei mencionando dois outros personagens, que é o Beckett e o Kafka, vale a pena esticar um pouquinho mais e contar como eu achei a Torre Eiffel Beckettiana e a Torre Eiffel Kafkaniana, ou seja, uma Torre Eiffel no Beckett e outra no Kafka, um texto na obra de cada um dos autores. Foi curioso porque depois de achar essas duas torres, essas duas presenças arquitetônicas desse objeto que estávamos pesquisando no Proust e no Joyce, veio imediatamente essa relação com Samuel Beckett, que é esse personagem do moderno, pós-moderno, que poderia, numa certa álgebra, estar entre o Proust e o Beckett, né? Esse também personagem irlandês que foi exilar-se em Paris e logo no seu primeiro sojourno ali, na École Normale, escreveu um texto sobre o Proust e teve essa leitura do Proust e depois passou a ser um discípulo ou até um companheiro de literatura, de escriturar, né, de escrever do Joyce, um discípulo que superou o mestre. E então tem uma álgebra que poderia dizer que tem um triângulo, né, modernista, que na base está o Joyce e o Proust e no vértice acima o Beckett, como quem se relacionou de uma forma muito específica com esses dois personagens. Então, imediatamente após o Joyce, o desafio foi, ok, temos agora que achar uma Torre Eiffel no Beckett e fechar o triângulo. E foi assim que, de uma forma quase que jocosa, numa brincadeira, a gente falou, tudo bem, vamos agora correr na livraria. Depois que eu conversei com o Mark, a gente correu na livraria juntos, atravessamos a rua ali, do outro lado ali da Bedford Square, e pegamos um Waiting for Godot, esperando Godot, que toda livraria tem, e abrimos e falamos, se tudo der certo, tem uma Torre Eiffel aqui. E a Torre Eiffel está na primeira página, ou imediatamente no início da segunda página, também dependendo da edição, do Esperando Godot. E é impressionante porque você fala, não é possível, isso é uma brincadeira. Como que a gente não sabia disso? Como que todos nós que temos Godot como se fosse um livro de cabeceira, mesmo aqueles que nunca leram, na cabeça, e sabemos também, aqueles que pouco adentraram nos estudos de Beckett, o quanto que os objetos isolados, os topos literários de Godot, da obra do Beckett, mas do Godot em específico, já foram motivo de tese, livros, estudos, né?
e não tinha nada específico sobre aquela torre bem ali na nossa frente. E é belo porque, se eu não me engano, é o Vladimir que está falando para o Estragão, falando assim, lembra quando estávamos de mãos dadas no topo da Torre Eiffel? Então, o que é o texto mais canônico desse teatro do absurdo, desse universo abstrato, alienado, na verdade, na entrada do texto já nos diz, não é um mundo tão distante, não é um mundo tão abstrato, não é um mundo tão longínquo e insólito, é sim aqui, Paris, a metrópole, o mundo moderno. Estávamos de mãos dadas na torre e agora estamos no apocalipse aqui, esperando Godot. Mas de qualquer forma, essa torre estava lá. E daí o próximo passo foi, não, precisamos correr na livraria onde tem uma edição em francês, porque o Beckett foi ele próprio quem traduziu para o inglês o texto, que ele escreveu primeiro em francês, e ele é tido também como um grande escritor nas duas línguas. Então, e se sabe que ele fazia mudanças nessas traduções, e mudanças cautelosas, criteriosas, um xadrez, uma álgebra própria. Uma coisa meio joyciana permeava essas traduções, e a gente encontrou então essa Torre Eiffel, essa Torre Eiffel no En attendant Godot, que é diferente da Eiffel Tower do Beckett no Waiting for Godot. Então é muito curioso porque em francês ele fala J'étais en bas la Tour Eiffel, ou seja, nos projetamos, nos jogamos, nos encontramos embaixo daquilo tudo, daquela monstruosidade. E no Waiting for Godot, they were hand in hand on the top of the Eiffel Tower. Eles estavam então de mãos dadas no topo do mundo. Então, nesse mundo traduzido em inglês, estava-se lá em cima. Nesse mundo originalmente escrito em francês, estava-se embaixo. Então tem essa relação, um binário do binário. Tinha um binário entre o Proust e o Joyce na torre, uma torre proustiana que protegia a arquitetura indefesa, e uma torre joyciana que era overwhelming, sublime, vindo sobre nós. O Beckett meio que de uma forma telepática escondeu a torre dele desse jeito, falando, em francês eu vou fazer o contrário, eu vou colocar ela como se fosse joyciana aqui embaixo, e em inglês eu vou colocar ela meio proustiana lá em cima. E aí eu falei, que malandro esse Samuel Beckett, que pôde construir uma álgebra que é um loop, né, um looping, ao contrário do que os outros dois mostravam para nós. E aí a história de perseguir a presença da arquitetura na literatura dessa forma, encontrando essas aparições pontuais, passou a ser algo sério. Saiu de uma brincadeira para uma situação mais séria, mais intelectualmente robusta, que necessitava mais estudo, mais dedicação, necessitava se escrever um livro para encontrar razões para essas aparições, encontrar uma forma de falar sobre a origem da arquitetura moderna através dessas aparições. Depois a gente sentou num café e brincamos, bem, agora você obrigatoriamente tem que achar uma Torre Eiffel no Kafka, porque se você não achar no Kafka, você não vai ter nos 4 evangelhos, né? Os 3 sinópticos, o Beckett, o Joyce e o Proust, e o Evangelho de João, Kafka, que são os 4 evangelhos do moderno. Numa certa liturgia, outra. Num certo outro mundo algébrico, né? E aí não tinha Torre Eiffel nenhuma, em Kafka nenhum, e você começa a forçar a barra e achar que o castelo do Kafka poderia ser a torre, e era suficiente para falar de arquitetura assim, e aí você força um pouco mais a barra e fala que os textos e os aforismos que ele escreveu sobre a Torre de Babel é o suficiente para a gente fazer essa analogia, e eu dormi com essa sensação de que tinha que ter uma Torre Eiffel, não é possível.
secreta, isso era um jogo secreto. Já não estávamos mais falando nem de escrever livro, nem de fazer doutorado, nem de estudar arquitetura. Já estávamos numa dimensão já mágica da pesquisa. E aí você encontra esses textos bem do início do Kafka, em que ele menciona certas estruturas metálicas ou gradis e tenta achar o máximo que você pode e não tem torre nenhuma. E, bem, eu não quis desistir assim, fui para Oxford, na Bodleian Library e pedi para ler os papéis, os arquivos e os diários do Kafka. E lembrei que o Kafka tinha ido a Paris 2 vezes. E falei, bem, eu acho que nos diários a gente consegue encontrar isso. E nos diários publicados, lá editados pelo Max Brod, traduzidos em inglês, em português, esses fragmentos foram editados, foram cortados e manipulados, então você começa a achar que você fica obcecado um pouco. E aí vai lá nos manuscritos para ver se você acha alguma coisa. E o santo foi forte o suficiente e lá estava. A Eiffelturm, a única Torre Eiffel escrita pelo Franz Kafka, nos diários. E na primeira edição em alemão ela tá, em algumas traduções em inglês não. Mas foi uma espécie de fechamento, né? Foi uma espécie de fechamento. Assim, tínhamos a torre nos 4 evangelhos e agora era sentar e juntar isso tudo, contar essa história. E a passagem que o Kafka coloca no diário é muito, muito bonita, que ele fala que Paris é essa cidade estelar, sparkling, né? Em alemão ele usa um termo que chama das gestrichelte Paris. Desculpa meu pobre alemão, mas esse stricheln, gestrichte, tem uma tradução em inglês que poderia ser traduzido dashing, the dashing Paris, né? Essa torre faiscante, essa torre brilhante, estrelar, né? Fragmentada em partículas, atômica, moderna, joyciana, né? E aí ele fala que a torre é o the grossest monumento, né? Eu não sei exatamente a passagem, não me fugiu a passagem original, é o maior monumento, né? Então tem essa relação do grande, do sublime também, desse mundo dashing, dessa dashing Paris, dessa gestrichelte Paris, né? Quer dizer, uma relação com a tectônica da torre ser feita de peças metálicas fragmentadas e articuladas obliquamente, e do mundo ser visto dessa forma, né? E é uma passagem muito bonita e ela me trouxe de volta para o trabalho dos irmãos Campos, para essa ideia de celebrar a literatura, de celebrar o Bloomsday, de tentar encontrar na nossa história da arte moderna brasileira uma teoria geral da unificação dos campos, que é unificar literatura, música, poesia, arquitetura, numa espécie de composição total, né? Uma equação única, né? E é curioso porque o Haroldo de Campos, tanto o Augusto como o Haroldo, tinham essa fascinação por essa coisa estrelar. E agora me veio à cabeça a obra As Galáxias do Haroldo de Campos, talvez a Magnum Opus do Haroldo de Campos, e essa relação com a imagem da torre fragmentada quântica do Kafka, que é, na verdade, uma torre já joyciana, já toda fragmentada, já toda moderna, toda Finnegan's Wake. E aí, quer dizer, voltei para o começo, né? Para a gente ter um fechamento que sim, faz sentido, né? Para nós arquitetos paulistanos, brasileiros, modernos, celebrar ainda o Bloomsday, um Bloomsday dos irmãos Campos, um Bloomsday concretista, modernista, moderno,
que nos faz pensar a cada instância de celebração nessa reflexão e nessa presença modernista par excellence no seio da nossa metrópole. Era para falar do James Joyce e do Bloomsday, mas falar do Bloomsday não é falar do James Joyce, do Ulisses. Falar do Bloomsday hoje faz sentido porque é falar de literatura, é falar de uma espécie de um feriado internacional de literatura mundial. De um dia em que a gente para olhar para o modernismo, para a literatura, para a arte, para uma teoria geral, né, da unificação dos campos. Então faz sentido falar de arquitetura no Bloomsday, né? E de se distanciar um pouquinho do Joyce com ele como um anjo ali a uma certa distância. Então, já que eu estou contando essas anedotas, essas passagens da pesquisa sobre a Torre Eiffel, vale a pena fazer uma última meditação da ordem sideral, da ordem das estrelas, em homenagem ao Haroldo de Campos, que foi ter trombado, colidido com a torre mais mágica de todas as torres literárias, que é a Torre Eiffel Sideral do poeta franco-suíço Blaise Cendrars, que eu poderia dizer é um arcanjo Gabriel da nossa modernidade, aquele que se encontrou com Tarsila do Amaral em Paris, se apaixonou por ela e pelo Brasil, por Oswald, veio ao Brasil antes de Le Corbusier e depois passou o bastão para a vinda do Le Corbusier, e da ida desses poetas modernos para a fazenda Morro Azul, no interior de São Paulo, aonde um astrônomo amador havia reivindicado ter encontrado uma Torre Eiffel no céu do Brasil, uma Torre Eiffel sideral. Essa é uma história para uma outra conversa, uma história enorme, mas se faz válida de meditar um pouco em função do centenário dessa semana de 22, dos prós e dos contras, mas é uma nota de rodapé que me parece suficientemente densa para a gente poder ressaltar, que é essa ida deles nessa viagem mitológica pelo interior do Brasil, em si, a procura de origens, a procura de objetos, a procura de a deriva, né? Dadaisticamente a deriva, a procura de fragmentos de estrelas cadentes, né? Que pudessem compor um todo, um todo novo moderno, um Brasil moderno. Acho que esse trabalho que a gente poderia dizer que de uma certa forma aconteceu ali nos anos 20, foi de fato substancialmente estruturado pela poesia concreta brasileira e os seus desdobramentos nas outras artes modernas no Brasil. Então a ida dos poetas para a Fazenda Morro Azul, o encontro do Blaise, do Oswald e da Tarsila, esse outro triângulo amoroso, e o pernoite na fazenda que um dia esperou a vinda do imperador, e as consequências disso na Poesia Pau-Brasil, no Carnaval em Madureira da Tarsila, e depois na autobiografia do Blaise Cendrars, no Le Lotissement du Ciel, o loteamento do céu, em que ele tem um capítulo inteiro dedicado à Torre Eiffel Sideral, e dedicado em si para a Tarsila do Amaral, que é essa Torre Eiffel no céu do Brasil. Essa Torre Eiffel que é literalmente a Torre Eiffel descrita pelo Kafka, literalmente a Torre Eiffel que protegia Paris do Proust, literalmente a Torre Eiffel que estava de onde estávamos GT en bas, La Tour Eiffel do Beckett, ou Hand in Hand on the Top of the Sky, literalmente a Torre Eiffel do Finnegan's Wake, essa High Fluent Towerly, ou seja, uma Torre Eiffel no céu do Brasil, uma espécie de irmão gêmeo daquela constelação que o Macunaíma veio a se transformar, um anjo ou um fenômeno quântico, cósmico, que poderia dizer sim, eu digo sim, né? Aqui
vai nascer uma modernidade completamente eifélica nesse sentido que estamos falando, né? Uma modernidade da ordem desse Bloomsday, da ordem desse Big Bang moderno. E acho então que a ida desses 3 poetas para o Morro Azul, a Fazenda Morro Azul, a anedota da Torre Eiffel Sideral, a aparição dessa constelação, desse asterismo, né, em cadernetas de geografia de 100 anos atrás, a carta enviada para o Observatório Nacional e para o Observatório em Paris procurando homologar a constelação, toda a historiografia em torno desse topos literário circunscreve tudo isso que eu estou falando. E é uma nota de rodapé do que estamos falando, né? Eu acho que se você lê as Galáxias do Haroldo de Campos, se você observar a obra dos irmãos Campos, a guisa, né, de uma reflexão joyciana, de uma reflexão brasileira da obra do Joyce, da herança do Joyce, você encontra nessa Torre Eiffel Sideral, que me parece ter passado tangente nas Galáxias dos Campos, um objeto digno de circunscrever a história da arquitetura moderna brasileira. Eu comecei a tentar escrever uma equação matemática em que prova que o Oscar Niemeyer foi o verdadeiro arquiteto da Torre Eiffel, mesmo tendo nascido depois, sem ser um manifesto retroativo, e sim provando mesmo com mecânica quântica que foi ele que projetou a Torre Eiffel. Não é à toa que o Niemeyer nasceu no mesmo dia que o Eiffel, que é 15 de dezembro, que é o dia do arquiteto. Mas de qualquer forma, isso pode virar uma doideira, mas de qualquer forma, eu acho interessantíssimo nesse centenário nós termos a história da Torre Eiffel Sideral trazida para primeiro plano, e uma reflexão da obra dos modernistas de 22, passando através dos irmãos Campos, numa espécie de teoria unificada dos campos do modernismo brasileiro. Assim, acho que faz-se necessária essa observação, essa pausa, essa reflexão desses pequenas manifestações alegóricas, mas que podem guardar segredos da ordem de uma outra origem para a nossa arquitetura ou de uma outra forma de ver a mitologia da nossa arquitetura. É interessante a gente lembrar que Bloomsday, 16 de junho de 2022, hoje, é Corpus Christi, né? Essa coincidência literária, literalmente, né? E que Corpus Christi tem essa dimensão de agradecimento por tudo aquilo que nós herdamos, né? A construção do corpo de Cristo, não no sentido religioso, mas no sentido mais amplo, literário, metafórico, de Eucaristia, do grego, né? Desse agradecimento da herança moderna. Esse Cristo moderno que é o James Joyce, não no sentido do James Joyce, o personagem, o escritor, a biografia, o homem, mas no personagem que nos foi deixado de herança. Eu prefiro esse Joyce do Haroldo de Campos, do Augusto Campos, do que o Joyce ele mesmo, né? E eu prefiro pensar que o Brasil carrega, junto com Portugal, 5 traduções do Ulisses para o português. Ou seja, é a língua que mais traduziu o Joyce. Tem mais traduções do Joyce para o português do que para o inglês, né? Então, assim, o Brasil, o português, esse universo, a nossa língua, a nossa história, tem uma relação mística com isso, com essa data, com esse objeto literário. E eu prefiro esse Joyce da teoria da unificação dos irmãos Campos, esse Joyce traduzido 5 vezes para o português e que continua sendo traduzido por jovens escritores, ou seja, é um fenômeno em movimento, é um fenômeno vivo. Então, esse corpo de Cristo, esse Corpus Christi, essa coincidência desse Bloomsday do centenário ter caído no Corpus Christi, me parece
feliz, um arco feliz de se imaginar um agradecimento dessa herança e um momento para a gente poder parar e refletir, né? Eucaristia. Assim. O que seria do Oscar Niemeyer, da nossa leitura do Oscar Niemeyer, da nossa leitura do Paulo Mendes da Rocha, de todos os nossos outros arquitetos modernistas, se não fosse o nosso awareness, como é que eu traduziria isso para o português? A nossa compreensão através da herança que os irmãos Campos nos deixaram, que o Décio Pinhatari nos deixou, que toda a nossa poesia, nossa arte concreta modernista nos deixou. Me parece que aquilo tudo ali nos anos 50 e depois a construção de Brasília é que originaram a nossa interpretação do desmonte do Morro do Castelo e da construção do Aterro do Flamengo e o Museu de Arte Moderna do Rei Dia, a importância disso para a obra do Paulo Mendes da Rocha, Burle Marx, Niemeyer, Lúcio Costa. Eu acho que essa consciência concreto-moderna, que eu estou chamando de teoria geral da unificação dos campos, nos deu capacidade de juntar numa outra historiografia oblíqua, joyciana, uma consciência da nossa arquitetura moderna. O que seria dessa tectônica brutalista obcecada pelo ponto de apoio, pelo fazer cantar os pontos de apoio, por esse topos arquitetônicos, né? Esse topos literários da nossa arquitetura, que é como eu vou encostar essa peça naquela, como eu vou articular essa estrutura de uma arquitetura que sonhou ser pura estrutura. Aí tem uma analogia direta com a Torre Eiffel, com esse objeto que é pura estrutura. Mas sem a gente se perder em estruturalismos outros. O que seria da nossa modernidade sem essa consciência dessa explosão joyciano-concreto-moderna que teve no seio da história da nossa arte no século XX? Me parece que isso foi mais potente do que a gente imagina. Então, celebrar essa data literária no dia 16 de junho tem uma religiosidade em relação a essa consciência, sabe? Eu fico pensando... existe uma vontade minha de escrever um livro que eu vou conseguir, que deveria se chamar O Anti-Dédalus, né, para a gente poder fazer um rapport com o Dédalus do Joyce, com o Stephen Dédalus. O que seria esse Anti-Dédalus? Seria a minha tentativa, ou a nossa tentativa aqui no Estúdio Tupi, de escrever um texto, uma reflexão, uma consciência, através da obra daquele que eu acho que é o maior arquiteto brasileiro vivo, que é o nosso antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, através dos Metafísicas Canibais do Viveiros de Castro, daquilo que ele chamou de uma tentativa de escrever o Anti-Narciso, que é uma reflexão dele sobre o Anti-Édipo do Deleuze e do Guattari, que é uma reflexão dessa ordem pós-moderna. Vamos dizer que o Anti-Édipo foi essa luta dos pós-estruturalistas com a psicanálise e com o eu, nesse sentido psicanalítico da consciência moderna, que a luta do Viveiros de Castro com o Anti-Narciso é uma luta desse eu antropólogo, né? dessa perspectiva que ele chamou de perspectivismo ameríndio, que é o olhar ameríndio para o antropólogo ocidental, e a gente poderia travar essa mesma luta chamando de Antidédalus a nossa tentativa de fazer essa reflexão crítica sobre esse eu do arquiteto moderno, né? Então você tem o Édipo, o Narciso e o Dédalus. E como o Dédalus já é propriedade do Joyce e propriedade refletida dos irmãos Campos, escrever esse Antidédalus me parece a tarefa dos arquitetos jovens no Brasil. Essa é a minha proposta para nós, os artistas, enquanto jovens, né? Que pudéssemos escrever o Antidédalus. Não como aquele que vai demolir o Dédalus, não como aquele que vai desconstruir no sentido da destruição, nem talvez da desconstrução,
mas um Anti-Dédalus reflexivo, crítico, consciente, aware, né? Aware of its own medium, né? Como dizia o Clement Greenberg sobre o moderno. Consciente dessa história toda, e não negligente ou ingênuo sobre tudo isso. É uma homenagem crítica, não é uma devoção, é uma homenagem crítica. Então acho que escrever o Anti-Dédalus, sim, essa é o ponto central de celebrar a obra do Joyce. É um trabalho que vem atrás desse trabalho riquíssimo que é o perspectivismo ameríndio do Viveiros de Castro, todas as consequências teórico-práticas que esse trabalho nos deu. Me parece que é tarefa urgente da arquitetura que a gente rapidamente abrace o projeto do Anti-Dédalus. E é por isso que é importante parar no dia 16 de junho e trabalhar, né? E estudar. Eu estou pensando nessa figura do Dédalus, né? Vamos lembrar rápido das 3 obras que ele fez. Que a primeira foi para Pacify, que é a vaca, o touro fêmea, oco, né? Que pudesse satisfazer os desejos, uma espécie de cavalo de Troia às avessas, né? Depois vem o labirinto, para guardar, o prender, o aprisionar, domesticar o filho dessa vaca com o ser humano, e depois as asas para escapar desse labirinto. Então, essa história arquitetônica do Dédalus, que é construir essa égua de Troia, Pacify, depois o labirinto de Minos e o Minotauro, e depois as asas de Ícaros e para ele próprio Dédalus. Só que o Ícaros, como todo bom filho adolescente, voou para muito perto do sol, derreteu as asas e caiu. Ele, Dédalus, acabou pousando muito bem, obrigado, na Sicília. Então, essa tríade, né, que é a égua de Troia, Pacify, labirinto, Minotauro e as asas. Eu estou pensando como começar o Anti-Dédalus, né, com essa herança específica dessa narrativa da mitologia. E é impossível não olhar para essa mitografia sem pensar no Claude Lévi-Strauss, sem pensar nas mitológicas do Lévi-Strauss, sem pensar em como ele abordou essa herança, que em grande parte é uma herança nossa, num sentido mais amplo do Brasil, daqueles que aqui estavam desde o sempre no Brasil, antes de nós, ou que são parte de nós agora, e dos ameríndios, de toda a população ameríndia. Toda essa mitografia e a abordagem do Lévi-Strauss sobre essa mitografia, esses tristes trópicos, a herança intelectual que isso construiu, que é o estruturalismo francês, que em grande parte governou o paradigma do século XX, e a herança crítica do antinarciso do Viveiros de Castro sobre esse material. Fico pensando que começar o trabalho do Anti-Dédalus é, em primeira instância, fazer uma leitura cuidadosa do trabalho do Viveiros de Castro, sobre o trabalho do Lévi-Strauss, sobre a intersecção do Lévi-Strauss com a história brasileira, com o Brasil moderno. E lembrando que Tristes Trópicos é de 55, ou seja, poderíamos dizer que é mais um poema concretista dos irmãos Campos.